Gente, para você que está na sintonia da 104.3, quem acompanhou hoje, desde o início, o nosso programa, viu que o versículo-chave é um versículo bem conhecido na realidade, né? O versículo de hoje está lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 11, versículo 28. Um versículo bastante conhecido de quem é evangélico, de quem é católico, bem conhecido da nossa população no geral. E diz assim, ó: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sempre quando a gente inicia o nosso programa, a gente inicia com o versículo do dia, e hoje esse foi o nosso versículo-chave. Muitas vezes eu vi esse versículo apenas para quem tá no mundo, né? De pessoas na igreja que querem evangelizar. Ela chega para o perdido, para o pecador e diz: olhe, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o que Jesus diz hoje para você. Mas eu quero hoje ampliar ainda mais essa questão dos cansados e sobrecarregados. Sabia que muitas vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão cansadas, estão sobrecarregadas com alguns fardos? Quando a Bíblia diz assim, quando Jesus diz assim para mim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ele não diz, olhe, venha para mim, venha ser crente, ou venha ser um cristão de verdade, que aí tudo vai mudar e você não vai ter mais fardo. Não, ele disse, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados. Então não é algo que é apenas para as pessoas que não são cristãos de verdade, né? Não são crentes de verdade. Está dando para você me entender? É para todo mundo. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas estão com fardo, meu amigo. Estão com cada peso, né? E até a gente mesmo, às vezes, por ter aquele peso de, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Eita, meu Jesus, que agora a pressão foi de torar. Mas a palavra, ela não muda. A palavra, ela não muda. Quando Jesus fala aqui no versículo 28, é interessante a gente ler um pouquinho do contexto, que diz assim, ó: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Sabe, a palavra, ela não muda e ela não mente. Se você está na igreja, se você está indo para uma igreja, para uma paróquia, para um local que fala de Jesus, e você está cansado, você está sobrecarregado, Jesus diz hoje para você, olha, vinde a mim, venha para mim. Não adianta você ir para a igreja sem você ir para Jesus. Sabe, por muito tempo eu fui para a igreja, mas eu ia por tabela, porque minha mãe era evangélica, então eu acompanhava. Nasci com esse hábito, nasci com essa cultura. Mas uma coisa é você ir para a igreja, outra coisa é você ir para Jesus. E as pessoas que estão no hospital que não conseguem se locomover e ir para a igreja? E aí? Você está me entendendo? Pablo, então você está dizendo então que não precisa eu ir para a igreja, é só eu ir para Jesus e está tudo certo. Não, eu estou falando que você, enquanto filho de Deus, você precisa sim ir para a igreja, mas você precisa ir para Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes a gente que está na igreja tem aquela ideia, né, de quem está no mundo, está vivendo uma vida devasta, que está tudo ruim, né? Está vendo uma vida de pecado, é um pecador, não sei o quê. E de fato, é até verdade, né? Só que muitas vezes ele está vivendo uma vida plena, por honrar alguns princípios da palavra. Ter uma família bem sucedida, bem estruturada,
tem problemas que ele mesmo consegue solucionar. E é apenas aquele vazio lá no coração dele, carente de Deus. Ele nem está cansado e nem está sobrecarregado. Então esse não é um versículo apenas evangelístico, né? Para a gente utilizar, olhe, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Esse não é um versículo apenas evangelístico, não. Esse é um versículo para nós enquanto humanidade. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Muitas vezes a gente está como filho de Deus. Eita, nossa vereadora entrou. Muitas vezes como filho de Deus a gente tem se cansado e está sobrecarregado de algumas coisas que a gente não tem apresentado ao Senhor. E aí vem o início do versículo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tem para onde correr. Na maioria dos problemas que a gente tem se sacrificado, tem lutado e não tem tido êxito, é simplesmente porque a gente não obedeceu o chamado de Deus, aqui no caso Jesus, dizendo: olha, vinde a mim. Tem tantas áreas da nossa vida que andam tão bem, mas tem algumas que aí Jesus chama hoje: olha, vinde a mim. Não invente de ir só para a igreja, não. Jesus, ele não te chamou apenas para você ir à igreja. Ele te chamou, olha, vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu estava falando anteriormente que muitas vezes eu ia para a igreja apenas por tabela. E não ia a Jesus. Você sabia que muita gente faz isso também? Por isso tem uma vida amargurada, uma vida frustrada. Vá para uma igreja. Vá se alimentar da palavra. Estar em conexão com os irmãos. Fazer parte de grupos. Às vezes eu até me deparo com algumas pessoas e eu odeio ouvir o que eu vou estar te dizendo agora. Olha, isso aí que você está passando, isso aí eu já vivi. Isso aí eu conheço muito bem. Como se fosse detetora de todo o conhecimento. Algumas pessoas, principalmente mais idosas na nossa igreja, né? Na nossa igreja eu falo no sentido geral, quando vê um jovem cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, olha, isso aí eu já fiz, é a juventude, né? É a juventude. E não é assim. Vá para uma igreja, se congregue, mas vá para ela na intenção de buscar ao Senhor. E aí, se você está cansado, se você está sobrecarregado com alguns pesos, não entrega isso, não entrega esse fardo ao pastor, não entrega esse fardo a um irmão. Entrega a Jesus. E quando você faz isso, o versículo 29 ele diz que há uma troca. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pronto, ó, você entregou, foi aliviado. Aí vem o versículo 29. Eu estou lendo o 28, vem o 29, diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. Você acha que Deus ele tem algum jugo pesado? Você acha que Jesus tem algum jugo pesado? Claro que não. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Quando a gente pega os dois versículos, eles fazem um total contexto com a situação que a gente vive hoje. Qual é a principal situação, qual é a principal doença hoje do século? A depressão e os males nesse sentido. Quando o versículo 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, fala de algo mental. Por que fala de algo mental? Porque o versículo 29 no final diz assim, ó: e achareis descanso para a vossa alma, falando do nosso intelecto. Assim como Deus, e nós somos filhos dele, nós também somos um ser trino. Nós somos um espírito, possuímos uma alma, que é o nosso intelecto, o nosso entendimento, e habitamos em um corpo. As doenças da depressão, meu publicitário forte entrou agora, as doenças como depressão, como ansiedade, são as doenças da alma.
São doenças da alma, são doenças que nos afligem, mas não vai ter você não vai ficar mais musculoso, você não vai perder um braço, você não vai perder um dedo. Ela não chega a afligir o teu corpo. E aí vem o 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí vem a frase-chave para a gente finalizar. E achareis descanso para a vossa alma. Quem está cansado e quem está sobrecarregado, como diz o 28, precisa de descansar a alma. Como falei anteriormente, nós somos um ser trino, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E enquanto ser trino, a gente precisa cuidar dos três. Cuidar do nosso espírito, ouvindo boas ministrações, ouvindo pregações, ouvindo louvores que nos edificam. Cuidar da nossa alma. A Bíblia fala lá em Romanos que a gente deve renovar a nossa alma pela leitura da palavra, pelo praticar o Evangelho. E cuidar do nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo. Fazer exercícios, caminhar. Você pode até achar que isso hoje em dia é modinha por tantas academias, por tanto crossfit da vida. Mas você precisa cuidar do seu corpo. É através dele que você alcança vidas aqui. Você nunca vai ver Jesus em forma corpórea ajudando um paralítico aqui a atravessar uma rua, ajudando uma pessoa que tem uma enfermidade a fazer determinada coisa. Não, você não vai ver Jesus com o corpo dele fazendo isso. Ele vai precisar do teu corpo. Se o teu corpo estiver doente, como é que ele vai utilizar? Então você precisa cuidar dele também. Mas vamos voltando aqui para o final do nosso versículo. E achareis descanso para a vossa alma. A gente precisa ter um entendimento maior desse trecho. Até para que, em determinados momentos, quando irmãos nossos venham estar padecendo, com depressão, com opressão vindas do diabo, a gente chegue para ele e diga: olha, deixa eu te dizer uma boa nova. Chegue mais perto de Jesus. Não, mas eu já sou crente, eu já estou indo para a igreja. Não estou falando disso não. Estou falando de relacionamento. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o final do 29. E achareis descanso para a vossa alma. Você está com insônia pesada, está com ansiedade, está com complexo de inferioridade. Ei, deixa eu te dizer algo. Tem descanso para a sua alma. Mas para que isso aconteça, você tem que começar já do versículo 28. Chegar para perto. Ter um relacionamento. E aí você que está cansado, está sobrecarregado, ele vai te aliviar. Mas já que você ficou leve, aí vem o 29. Aí você vai: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aí você toma o jugo do Senhor, que é leve, que é suave. E achareis descanso. Nosso pastor Guilherme entrou. Para a vossa alma. Tem um descanso preparado para você. Não deixe isso passar desapercebido. Chegou a hora realmente de você virar essa chave e ter intimidade com Deus. E as demais coisas você pode ter certeza que serão acrescentadas. Se nesse momento você pode fechar os seus olhos, eu vou orar pela sua vida. A gente vai consagrar esse momento ao Senhor, consagrar essa semana a Ele. Né? Se você não pode, não tem problema. Abra o teu coração. Nós vamos orar a Deus. Senhor, nós queremos te render graças por mais uma manhã, por mais um início de semana. Muito obrigado por essa palavra que nos alcançou de forma poderosa. Obrigado porque a cada dia você tem nos alimentado com palavras vindas do seu coração. De fato, só pode ser vinda do seu coração, Senhor.
Eu quero aqui apresentar cada pessoa que esteve comigo na live, que está comigo agora sintonizada pela 104.3. Estava passando as emissoras e do nada caiu nessa frequência. Eu declaro em nome de Jesus uma semana de portas abertas, de milagres sobrenaturais acontecendo na sua vida. Mas também declaro fome e sede do Senhor, fome e sede do teu Espírito, Pai amado, sendo impregnado no coração de cada amigo meu, de cada amiga minha que está nos ouvindo agora. É o que eu te peço e te agradeço, no poderoso e santo nome de Jesus. Se você crê, você diz amém. Para os meus amigos do Instagram, eu finalizo a nossa live aqui, mas para quem está nos sintonizando pela 104.3, a gente continua. Obrigado, forte abraço.